Depois que meu marido me traiu com minha melhor amiga e eu perdi tudo, ele disse que eu nunca me levantaria novamente. Então encontrei uma mala empoeirada com meu nome. Dentro havia US$ 70.000 em dinheiro, uma passagem aérea e um bilhete. Isso é só dinheiro de viagem. A verdadeira fortuna está esperando nesse endereço. Quando cheguei lá, o que vi mudou tudo. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. O telemóvel vibrou, interrompendo o silêncio da noite. Uma notificação de um número desconhecido iluminou o ecrã. O seu marido está no Hotel Lisboa com outra mulher. O coração de Isabela parou por um instante. Era como se o tempo tivesse suspendido, deixando apenas aquelas palavras pairando no ar, carregadas de uma verdade cruel e implacável. Isabela Pereira, uma arquiteta talentosa de 32 anos, sempre acreditou ter uma vida perfeita. Casada com Ricardo há 7 anos, partilhava com ele um apartamento acolhedor no coração de Lisboa, um refúgio de serenidade decorado com memórias e sonhos partilhados. As paredes, pintadas num tom suave de azul, ecoavam risos, conversas apaixonadas e a promessa de um futuro construído em conjunto. Ricardo, um empresário ambicioso e charmoso, era o pilar da sua vida. Conheceram-se numa conferência de arquitetura em Barcelona, e a atração foi imediata. Os seus encontros eram marcados por jantares românticos à luz das velas, passeios de mãos dadas pelas ruelas de Alfama e longas conversas sobre arte, música e as suas aspirações para o futuro. O casamento, celebrado numa igreja pitoresca em Sintra, foi o culminar de um conto de fadas moderno, um dia mágico que parecia selar o seu amor para a eternidade. A vida de Isabela era uma tela pintada com cores vibrantes de sucesso e felicidade. O trabalho no ateliê de arquitetura preenchia-lhe os dias com projetos desafiantes e a satisfação de ver as suas ideias ganharem forma. Os serões eram dedicados a jantares em família, encontros com amigos e noites aconchegantes em casa, a ver filmes ou a ler livros junto à lareira. Aos fins de semana, aventuravam-se em viagens para explorar as paisagens deslumbrantes de Portugal, de norte a sul, ou escapavam para destinos exóticos em busca de novas inspirações. No entanto, nos últimos meses, uma sombra subtil começara a toldar o seu paraíso. Ricardo, antes tão presente e atencioso, tornara-se cada vez mais distante e absorto em compromissos de trabalho. As viagens de negócios para o estrangeiro eram mais frequentes, os telefonemas prolongavam-se até altas horas da noite e os serões em casa eram invadidos por reuniões virtuais e pilhas de documentos. Isabela tentava compreender, atribuindo a mudança ao estresse da vida profissional, mas um pressentimento inquietante começava a atormentá-la. As suas conversas tornaram-se superficiais, os beijos perderam a paixão e os abraços rarearam. Ricardo evitava o contato visual, respondia com monossílabos e desviava o assunto sempre que Isabela tentava abordar os seus receios. Dormiam de costas voltadas, separados por um abismo invisível que parecia alargar-se a cada dia que passava. Isabela sentia-se cada vez mais sozinha, como se estivesse a viver ao lado de um estranho. Agora, a mensagem no telemóvel confirmava os seus piores receios. A traição de Ricardo era uma facada no coração, um golpe devastador que desfazia sua vida em estilhaços. Isabela respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. A incredulidade misturava-se com a dor, criando um nó na garganta que a impedia de falar ou sequer de pensar com clareza. Será que era verdade? Será que Ricardo, o homem que amava mais do que tudo neste mundo, era capaz de atrair desta forma? A dúvida corroía-lhe a alma, mas a curiosidade era mais forte. Precisava de saber, precisava de ver com os próprios olhos para acreditar. Ignorando o conselho da razão, vestiu um casaco comprido, apanhou as chaves do carro e saiu porta fora, guiada por uma força invisível que a impelia em direção ao desconhecido. O Hotel Lisboa, um elegante edifício de 5 estrelas situado no coração da cidade, era um local que Isabela conhecia bem. Já lá tinha estado várias vezes, em eventos de trabalho e jantares de gala, e sempre o associara a momentos de alegria e celebração. Agora, a sua imagem reluzente parecia distorcida, maculada pela sombra da traição. Estacionou o carro numa rua lateral e caminhou a passos largos até a entrada do hotel, tentando manter a compostura e disfarçar o turbilhão de emoções que a consumia. Ao aproximar-se da recepção, sentiu um frio na barriga e um aperto no peito, como se estivesse prestes a atravessar um portal para um mundo de pesadelo. Com a voz embargada, perguntou pelo quarto de Ricardo Pereira. A recepcionista, uma jovem simpática com um sorriso profissional, hesitou por um instante antes de consultar o computador. Sinto muito, senhora, mas não posso divulgar essa informação. É contra a política do hotel. Isabela insistiu, explicando que era a esposa de Ricardo e que precisava urgentemente de falar com ele. A recepcionista, comovida com o seu desespero, acabou por ceder, indicando o número do quarto num sussurro discreto. O elevador pareceu demorar uma eternidade a chegar ao andar desejado.
A cada segundo que passava, a ansiedade de Isabela aumentava, alimentada por uma mistura de medo e esperança. Será que ainda havia uma explicação razoável para tudo aquilo? Será que tudo não passava de um terrível engano? Ao sair do elevador, caminhou hesitante pelo corredor, guiada pelo número do quarto. A cada passo, sentia o coração a bater mais forte, como se estivesse prestes a explodir. Ao chegar à porta, parou por um instante, respirou fundo e preparou-se para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Com a mão trêmula, bateu à porta. O silêncio pairou no ar durante alguns segundos intermináveis, até que uma voz familiar respondeu do outro lado: "Já vai." A porta abriu-se e Ricardo surgiu no vão, com um sorriso despreocupado no rosto. Ao ver Isabela, o seu semblante mudou drasticamente, o sorriso desaparecendo como por magia, substituído por uma expressão de choque e pânico. Antes que Ricardo pudesse dizer alguma coisa, Isabela empurrou para o lado e invadiu o quarto. O que viu naquele momento gravou-se para sempre na sua memória, como uma fotografia cruel e indelével. No centro do quarto, uma cama desfeita revelava os lençóis amarrotados e as almofadas espalhadas, e ali, sentada na beira da cama, vestindo apenas uma camisa de seda que Isabela reconheceu como sendo sua, estava Sofia, a sua melhor amiga. O choque percorreu o corpo de Isabela como uma descarga elétrica, paralisando-a por completo. Sofia, com os cabelos despenteados e um olhar de culpa estampado no rosto, tentou cobrir-se com a camisa, mas o gesto pareceu-lhe tardio e patético. As palavras fugiram da boca de Isabela, sufocadas pela dor e pela incredulidade. Como é que isto podia estar a acontecer? Como é que Ricardo, o seu marido, e Sofia, a sua melhor amiga, podiam ter-la traído desta forma? As imagens do passado assaltaram a sua mente, os jantares em conjunto, os segredos partilhados, as gargalhadas despreocupadas. Sofia sempre fora o seu porto seguro, a pessoa a quem confiava os seus medos e as suas alegrias, a confidente dos seus sonhos e das suas aspirações. E agora, ali estava ela, a cúmplice da traição que lhe destruía o coração. Ricardo tentou aproximar-se, estendendo a mão em sua direção. "Isabela, por favor, deixa-me explicar." Mas Isabela recuou, repelindo o seu toque como se fosse veneno. "Não te atrevas a tocar-me", gritou, com a voz embargada pelas lágrimas. "Como é que pudeste fazer-me isto? Como é que pudeste trair a minha confiança desta forma?" Sofia, com os olhos marejados, murmurou um pedido de desculpas. "Isabela, eu sinto muito, isto nunca devia ter acontecido." Mas as palavras de Sofia soaram ocas e sem sentido. A sua traição era imperdoável, uma ferida profunda que dificilmente cicatrizaria. Sem dizer mais nada, Isabela virou costas e saiu do quarto, deixando para trás os dois cúmplices da sua desgraça. Desceu as escadas a correr, ignorando os olhares curiosos dos hóspedes e o chamamento desesperado de Ricardo. Precisava de ar, precisava de escapar daquele lugar de mentiras e enganos. Entrou no carro e conduziu sem rumo pelas ruas de Lisboa, com as lágrimas a toldarem-lhe a visão. A sua vida perfeita, desmoronara-se em questão de minutos. O casamento, a amizade, a confiança, tudo fora destruído pela traição de Ricardo e Sofia. Naquela noite escura e fria, Isabela sentiu-se mais sozinha do que nunca. O seu coração estava partido em 1000 pedaços, e o futuro, outrora tão promissor, parecia agora um abismo sem fim. Isabela regressou ao apartamento, um espaço que outrora fora sinônimo de felicidade e amor, mas que agora lhe parecia frio e desolador. Cada objeto, cada fotografia, cada detalhe evocava memórias dolorosas, lembrando-a da traição que sofrera. O silêncio da casa era ensurdecedor, amplificando a sua solidão e o vazio que sentia no peito. Deambulou pelos quartos, tocando nos objetos como se procurasse uma ligação com o passado, uma prova de que tudo o que vivera não passara de uma ilusão. Na sala, pousou o olhar numa fotografia emoldurada que retratava o dia do seu casamento. Isabela e Ricardo, radiantes de felicidade, sorriam um para o outro com um amor que parecia eterno. As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto ao recordar as promessas que trocaram naquele dia, os sonhos que partilharam e a crença inabalável de que o seu amor resistiria a todas as provações. Como é que tudo se tinha desmoronado tão depressa? Onde é que tinham errado? Será que o seu amor nunca fora verdadeiro? As perguntas martelavam-lhe a cabeça, sem encontrar respostas que lhe trouxessem algum conforto. Sentia-se perdida, desorientada e incapaz de compreender como é que a sua vida, outrora tão perfeita, se transformara num caos. Na cozinha, abriu o frigorífico e encontrou-o cheio de alimentos que Ricardo comprara na véspera, preparando-se para um jantar romântico que nunca chegou a acontecer. A ironia da situação fê-la soltar uma gargalhada amarga, interrompida por um soluço convulsivo.
Sem apetite, fechou a porta do frigorífico e dirigiu-se para o quarto, decidida a arrumar as malas e a abandonar aquele lugar o mais depressa possível. Não conseguia suportar a ideia de passar mais uma noite naquele espaço que outrora fora o seu lar, mas que agora lhe parecia uma prisão. Abriu o armário e começou a retirar as suas roupas, atirando-as para uma mala com fúria. A cada peça que retirava, recordava-se de momentos vividos com Ricardo, o vestido que usara no seu primeiro encontro, a camisola que ele lhe oferecera no seu aniversário, o casaco que comprara para sua primeira viagem a Paris. As lágrimas voltaram a escorrer-lhe pelo rosto, misturando-se com a raiva e a frustração. Como é que podia ter sido tão cega? Como é que não tinha percebido os sinais de que o seu casamento estava a desmoronar-se? Ao retirar um porta-joias da prateleira, reparou num pequeno envelope escondido no fundo do armário. A curiosidade fê-la abrir o envelope e encontrar um bilhete manuscrito, com uma letra que lhe era familiar. Isabela, se estás a ler isto, é porque eu já não estou aqui. Quero que saibas que te amo muito e que sempre te admirei pela tua força e coragem. Não te deixes abater pela dor e pela tristeza. Acredita em ti e segue o teu coração. O teu futuro é brilhante e cheio de possibilidades. Com amor, a tua mãe. As palavras da sua mãe, que falecera há 5 anos, tocaram-lhe profundamente o coração. A saudade invadiu-a por completo, e sentiu um aperto no peito ao recordar o amor incondicional e o apoio constante que sempre recebera dela. A sua mãe sempre fora o seu exemplo, uma mulher forte e independente que superara inúmeras adversidades com graça e determinação. As suas palavras eram um farol na escuridão, lembrando-a de que não estava sozinha e de que tinha a força necessária para superar qualquer obstáculo. Inspirada pelas palavras da sua mãe, Isabela respirou fundo e enxugou as lágrimas. Decidiu que não se deixaria abater pela dor e pela tristeza. Iria seguir o seu coração e construir um novo futuro, um futuro onde a felicidade e a paz interior fossem a sua prioridade. Exausta e emocionalmente drenada, Isabela deitou-se na cama, vestida e calçada, e fechou os olhos. O sono não vinha, atormentado por pesadelos vívidos que a transportavam de volta para o quarto do hotel, onde revivia a cena da traição vezes sem conta. Quando o sol nasceu, a manhã trouxe consigo uma sensação de vazio e desorientação. Isabela sentia-se perdida, sem saber para onde ir ou o que fazer. A sua vida, outrora tão estruturada e previsível, transformara-se num caos. Levantou-se da cama, dirigiu-se à janela e contemplou a cidade de Lisboa a despertar para mais um dia. As pessoas corriam apressadas para o trabalho, os carros zigue-zagueavam pelas ruas e os elétricos rangiam nos carris. A vida seguia o seu curso, indiferente à sua dor e ao seu sofrimento. Sentia-se isolada, como se estivesse a observar o mundo de fora, sem conseguir participar na sua dinâmica. Precisava de encontrar um propósito, algo que lhe desse força para seguir em frente e reconstruir a sua vida. Decidiu ligar para os seus pais, que viviam numa pequena aldeia no interior do país. Precisava do seu amor e do seu apoio, precisava de sentir que não estava sozinha. A voz da sua mãe, doce e reconfortante, acalmou-lhe um pouco o coração. Explicou-lhe o que acontecera, com a voz embargada pelas lágrimas, e sentiu um alívio ao ouvir as palavras de carinho e compreensão que lhe transmitiu. Os seus pais ofereceram-lhe o seu lar, a sua ajuda e o seu amor incondicional. Insistiram para que fosse ter com eles o mais depressa possível, para que pudesse descansar e recuperar as forças. Isabela aceitou o convite de bom grado. Precisava de se afastar de Lisboa, de respirar ar puro e de se reconectar com as suas raízes. Precisava de se refugiar no amor da sua família para curar as suas feridas e encontrar um novo rumo para a sua vida. Arrumou as poucas coisas que conseguira salvar do apartamento, despediu-se do porteiro com um nó na garganta e partiu em direção ao interior do país, guiada por uma esperança tênue de que o futuro lhe reservava algo melhor. Durante a viagem, recordou-se das palavras da sua avó Maria, uma mulher sábia e corajosa que sempre a inspirara a lutar pelos seus sonhos e a nunca desistir perante as adversidades. A sua avó sempre lhe dissera que a vida era uma montanha russa, com altos e baixos, mas que o importante era manter a fé e a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. As palavras da sua avó ecoaram na sua mente, dando-lhe força para enfrentar o futuro com coragem e determinação. Decidiu que não se deixaria abater pela traição de Ricardo e Sofia. Iria usar a sua dor como combustível para se reinventar, para se tornar uma pessoa mais forte e resiliente. Ao chegar à aldeia, foi recebida pelos seus pais com um abraço apertado e um sorriso caloroso. Sentiu-se imediatamente em casa, acolhida pelo amor e pela segurança que sempre encontrara no seio da sua família. Naquela noite, deitada na cama do seu antigo quarto, Isabela adormeceu com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu uma sensação de paz interior, uma esperança tênue de que o futuro lhe reservava algo melhor. A escuridão da noite começava a dissipar-se, dando lugar a uma luz tênue que brilhava no horizonte.
Isabela sabia que o caminho da recuperação seria longo e difícil, mas estava disposta a enfrentá-lo com coragem e determinação. Tinha perdido muito, mas ainda tinha sua família, os seus amigos e a sua fé, e isso era tudo o que precisava para começar de novo. A vida na aldeia trouxe a Isabela uma paz que há muito não sentia. Os dias passavam lentamente, marcados pelo ritmo da natureza e pela simplicidade das tarefas domésticas. Ajudava os pais na horta, cozinhava refeições saborosas e passava horas a ler livros à sombra de uma oliveira centenária. O ar puro, o silêncio da paisagem e o amor da sua família ajudaram-na a curar as suas feridas e a recuperar as forças. Começava a sentir-se mais forte, mais confiante e mais preparada para enfrentar o futuro. No entanto, a sua mente continuava assombrada pelas memórias da traição. As imagens de Ricardo e Sofia juntos invadiam os seus pensamentos, impedindo-a de dormir e perturbando a sua paz interior. Precisava de encontrar uma forma de libertar-se do passado, de perdoar os seus algozes e de seguir em frente com a sua vida. Um dia, enquanto ajudava o pai a tratar das vinhas, recebeu um telefonema inesperado. Um número desconhecido apareceu no visor do telemóvel, e hesitou por um instante antes de atender. Isabela Pereira, perguntou uma voz grave do outro lado da linha. Sim, sou eu, respondeu, com um nó na garganta. Falo em nome do Sr. Silva, um advogado da capital. Ele gostaria de se encontrar consigo com a maior brevidade possível. É um assunto de grande importância. Isabela ficou intrigada. Quem era o Sr. Silva? E o que queria ela com ele? Não estou em Lisboa, explicou. Estou a viver com os meus pais numa aldeia no interior do país. O Sr. Silva está disposto a deslocar-se até si, respondeu o interlocutor. Ele sabe que este assunto é delicado e que a sua discrição é fundamental. Isabela hesitou por um instante. Teria alguma coisa a perder? Está bem, disse finalmente. Quando é que ele pode vir? O Sr. Silva pode estar aí amanhã de manhã, respondeu o interlocutor. Ele entrará em contato consigo para combinar os detalhes do encontro. Isabela desligou o telemóvel com o coração a bater mais forte. Sentia-se nervosa e ansiosa, mas também curiosa e intrigada. Quem era o Sr. Silva? E que segredo do passado estaria prestes a ser revelado? Naquela noite, teve dificuldade em adormecer. A sua mente fervilhava com perguntas e especulações. Quem seria aquele homem? O que queria dela? Teria alguma coisa a ver com Ricardo e Sofia? A manhã seguinte amanheceu soalheira e quente. Isabela acordou cedo, vestiu-se com cuidado e esperou ansiosamente pela chegada do Sr. Silva. Por volta das 10 horas, um carro preto elegante estacionou em frente à sua casa. Um homem alto e magro, vestido com um fato impecável, saiu do carro e dirigiu-se a Isabela com um sorriso cortês. Isabela Pereira? Perguntou, estendendo-lhe a mão. Sou o Sr. Silva. É um prazer conhecer-la. Isabela apertou-lhe a mão, sentindo um arrepio percorrer-lhe o corpo. Havia algo naquele homem que a deixava desconfortável. O prazer é meu, respondeu, com um tom de voz cauteloso. Em que posso ser útil? Gostaria de falar consigo sobre a sua avó, Maria, respondeu o Sr. Silva. Ela deixou-lhe algo muito importante. Gostaria de lhe entregar pessoalmente. Isabela conduziu o Sr. Silva para dentro de casa, oferecendo-lhe um café enquanto se sentavam à mesa da cozinha. O ar estava carregado de tensão, e Isabela sentia o olhar penetrante do advogado a observar-la com atenção. A sua avó, Maria, era uma mulher extraordinária, começou o Sr. Silva, com um tom de voz solene. Uma ativista social corajosa que lutou pelos direitos dos mais desfavorecidos. Infelizmente, a sua luta valeu-lhe muitos inimigos. Isabela ouvia atentamente, com o coração a bater mais forte. Sabia que a sua avó fora uma mulher forte e independente, mas desconhecia os detalhes da sua vida e da sua luta. Maria dedicou a sua vida a combater a corrupção e a defender os interesses da comunidade, continuou o Sr. Silva. Envolveu-se em várias causas controversas e enfrentou poderosos interesses econômicos. Infelizmente, a sua luta valeu-lhe a vida. Isabela sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Sempre acreditara que a sua avó morrera de causas naturais, mas as palavras do Sr. Silva sugeriam algo mais sinistro. A sua avó foi assassinada, afirmou o Sr. Silva, com um tom de voz calmo e sereno. Encontraram-na morta em sua casa, há 20 anos. A polícia concluiu que se tratara de um ataque cardíaco, mas Maria sempre desconfiou que algo de errado se passara. Isabela ficou em choque. A sua avó assassinada? Era uma revelação terrível, que mudava tudo o que pensava saber sobre a sua família e sobre o seu passado. Antes de morrer, Maria confiou-me uma missão, continuou o Sr. Silva.
Pediu-me para lhe entregar esta caixa, caso lhe acontecesse alguma coisa. Disse-me que continha a chave para desvendar a verdade sobre a sua morte e para levar os culpados à justiça. O Sr. Silva abriu a sua pasta e retirou uma pequena caixa de madeira, ornamentada com entalhes elaborados. A caixa parecia antiga e valiosa, emanando um ar de mistério e solenidade. Esta caixa pertence-lhe, Isabela, disse o Sr. Silva, entregando-lhe a caixa. A sua avó queria que você soubesse a verdade sobre a sua morte e que continuasse a sua luta pela justiça. Isabela pegou na caixa com as mãos trêmulas, sentindo um peso enorme sobre os seus ombros. A sua vida acabara de mudar para sempre. O que é que está dentro da caixa? Perguntou, com um fio de voz. A sua avó disse-me que continha documentos, fotografias e gravações que provavam a corrupção de um poderoso grupo empresarial, respondeu o Sr. Silva. Disse-me também que continha a chave para encontrar um cofre secreto, onde guardava provas ainda mais incriminatórias. Isabela ficou sem palavras. A sua avó deixara-lhe um legado perigoso, uma missão arriscada que poderia colocar a sua vida em perigo. Não sei se estou preparada para isto, confessou, com um tom de voz hesitante. Não sei se tenho a força necessária para enfrentar os inimigos da minha avó. A sua avó acreditava em si, Isabela, respondeu o Sr. Silva, com um sorriso encorajador. Ela sabia que você tinha a mesma coragem e determinação que ela. Acredite em si e siga o seu coração. A sua avó estará sempre ao seu lado, a guiá-la e a protegê-la. O Sr. Silva levantou-se e dirigiu-se para a porta. Deixo-a com a caixa, Isabela. Espero que encontre a verdade e que faça justiça à memória da sua avó. Se precisar de alguma coisa, não hesite em contactar-me. Assim que o Sr. Silva partiu, Isabela fechou a porta e regressou à cozinha, sentando-se à mesa com a caixa de madeira à sua frente. O seu coração batia a um ritmo acelerado, e as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto contemplava o objeto que lhe fora confiado. A caixa era linda, com os seus entalhes intrincados e o seu acabamento envernizado. Parecia ter sido feita por um artesão habilidoso, que dedicara tempo e cuidado à sua criação. Isabela sentiu uma ligação imediata com o objeto, como se ele transmitisse a energia e a alma da sua avó. Com um suspiro profundo, Isabela abriu a caixa. O interior estava forrado a veludo vermelho, e continha uma coleção de objetos antigos e misteriosos. Em primeiro lugar, encontrou um conjunto de documentos amarelados pelo tempo, escritos em português antigo. Eram cartas, contratos e relatórios financeiros, aparentemente relacionados com as atividades da avó Maria como ativista social. Em seguida, encontrou um conjunto de fotografias a preto e branco, retratando a avó Maria em diferentes momentos da sua vida. Algumas fotos mostravam-na a discursar em comícios, outras a participar em manifestações e outras ainda a trabalhar no seu escritório, rodeada de livros e documentos. Isabela reconheceu algumas das pessoas que apareciam nas fotos, amigos, colegas e companheiros de luta da sua avó. No entanto, também reparou em algumas figuras sombrias e misteriosas, que pareciam observar, lá à distância. Por fim, encontrou um pequeno gravador de cassetes, acompanhado de um conjunto de fitas. As fitas estavam etiquetadas com datas e nomes, aparentemente relacionados com as investigações da avó Maria. Isabela pegou no gravador e inseriu a primeira fita. Ao premir o botão de reprodução, ouviu a voz da sua avó, rouca e cansada, a falar sobre a sua luta contra a corrupção e a sua determinação em levar os culpados à justiça. As palavras da avó Maria tocaram-lhe profundamente o coração. Isabela sentiu uma admiração crescente por aquela mulher corajosa e determinada, que dedicara sua vida a defender os interesses dos mais desfavorecidos. À medida que ouvia as fitas, Isabela descobria a verdade sobre o passado da sua avó e sobre a sua morte. Maria investigara um poderoso grupo empresarial, liderado por um homem chamado Duarte Campos, que se dedicava à especulação imobiliária e à corrupção de funcionários públicos. Duarte Campos era um homem influente e implacável, que utilizava todos os meios ao seu dispor para proteger os seus interesses. Maria descobrira provas incriminatórias que o ligavam a crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e até mesmo assassinato. Maria decidira denunciar Duarte Campos às autoridades, mas antes que pudesse fazê-lo, foi assassinada. A polícia encobriu o caso, alegando que se tratara de um ataque cardíaco, mas Maria sabia que fora vítima de uma conspiração. Nas fitas, Maria revelava a Isabela a localização de um cofre secreto, onde guardava provas ainda mais incriminatórias. O cofre estava escondido na sua antiga casa, em Porto, um lugar que Isabela visitara muitas vezes na sua infância. Isabela sentiu um nó na garganta ao ouvir a voz da sua avó. A sua morte não fora um acidente, mas sim um assassinato premeditado. E Ricardo e Sofia estavam envolvidos na conspiração. Na fita seguinte, Maria mencionava os nomes de Ricardo e Sofia, revelando que eles trabalhavam para Duarte Campos.
Ricardo era o seu braço direito, responsável por gerir os seus negócios e por subornar funcionários públicos. Sofia era sua amante, utilizada para seduzir e manipular os seus inimigos. Isabela ficou em choque ao ouvir os nomes de Ricardo e Sofia. Não conseguia acreditar que eles estivessem envolvidos na morte da sua avó, mas as provas eram irrefutáveis. Naquele momento, Isabela sentiu uma raiva intensa a invadir o seu coração. Ricardo e Sofia tinham-na traído, tinham-na enganado e tinham-na usado para atingir os seus objetivos, e agora, descobria que também estavam envolvidos na morte da sua avó. Isabela levantou-se da cadeira, com os punhos cerrados. Já não era a mulher triste e deprimida que chegara à aldeia há algumas semanas. Era uma mulher forte e determinada, pronta para vingar a morte da sua avó e para levar os culpados à justiça. Isabela sentiu a adrenalina a correr-lhe nas veias, impulsionando-a a agir. Precisava de ir para o porto, precisava de encontrar o cofre secreto e precisava de denunciar Duarte Campos às autoridades. Sem perder tempo, arrumou as suas coisas numa mala, despediu-se dos pais com um abraço apertado e partiu em direção ao norte do país. Durante a viagem, sentiu-se nervosa e ansiosa, mas também determinada e confiante. Sabia que estava a fazer a coisa certa, que estava a honrar a memória da sua avó e que estava a lutar pela justiça. Ao chegar ao porto, dirigiu-se para a antiga casa da sua avó, um casarão degradado situado numa zona histórica da cidade. A casa estava abandonada há anos, e o seu aspecto decadente refletia o peso do passado. Isabela abriu a porta com a chave que encontrara na caixa e entrou na casa. O interior estava escuro e empoeirado, e o ar cheirava a mofo e abandono. Sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo ao imaginar a sua avó viver ali, sozinha e assombrada pelo medo. Com a ajuda de uma lanterna, começou a procurar o cofre secreto. Recordava-se de ter brincado naquela casa quando era criança, e recordava-se de um pequeno quarto escondido no sótão. Subiu as escadas com cuidado, evitando os degraus que rangiam, e dirigiu-se para o sótão. O quarto estava escuro e cheio de teias de aranha, mas Isabela não se deixou intimidar. Com a lanterna, começou a examinar as paredes e o chão, procurando por sinais de uma passagem secreta. Depois de algum tempo, reparou numa pequena fissura na parede, atrás de um armário velho. Com um esforço, afastou o armário e revelou uma porta escondida. A porta estava trancada, mas Isabela tinha a chave certa na caixa. Abriu a porta e entrou no cofre secreto. O espaço era pequeno e abafado, e continha apenas uma arca de madeira. Isabela abriu a arca e encontrou um conjunto de documentos, fotografias e vídeos que provavam a corrupção de Duarte Campos e a sua ligação à morte da sua avó. As provas eram irrefutáveis. Entre os documentos, Isabela encontrou um contrato que revelava que Ricardo e Sofia eram pagos por Duarte Campos para espiarem e para manipular. O contrato detalhava os pagamentos que eles recebiam e as informações que eles forneciam. Isabela sentiu uma raiva intensa a invadir o seu coração. Ricardo e Sofia eram monstros, capazes de tudo para atingir os seus objetivos. Com as provas em seu poder, Isabela decidiu contactar um jornalista de investigação chamado Manuel, que conhecera numa conferência há alguns anos. Manuel era um homem honesto e corajoso, que dedicava sua vida a denunciar a corrupção e a defender os interesses da comunidade. Isabela explicou a Manuel a sua história e mostrou-lhe as provas que encontrara. Manuel ficou chocado com o que ouviu, mas prometeu ajudá-la a levar Duarte Campos à justiça. Juntos, Isabela e Manuel começaram a trabalhar num artigo de investigação que revelava a verdade sobre Duarte Campos e a sua organização criminosa. O artigo foi publicado num jornal de grande circulação e causou um escândalo nacional. A polícia iniciou uma investigação, e Duarte Campos foi preso juntamente com os seus cúmplices, incluindo Ricardo e Sofia. A justiça estava finalmente a ser feita. A prisão de Duarte Campos e dos seus cúmplices foi apenas o começo da batalha. Isabela sabia que enfrentaria uma luta difícil para levar os criminosos à justiça, pois eles tinham muito poder e influência. Duarte Campos contratou os melhores advogados do país, que fizeram tudo ao seu alcance para desacreditar Isabela e para suprimir as provas que ela apresentara. Ameaçaram-na, intimidaram-na e tentaram suborná-la para que desistisse da sua luta. Mas Isabela não se deixou intimidar. Tinha a certeza de que estava a fazer a coisa certa, e sabia que a sua avó estaria orgulhosa dela. Com a ajuda de Manuel, Isabela organizou uma campanha de sensibilização pública, revelando os crimes de Duarte Campos e apelando à justiça. A campanha ganhou o apoio de milhares de pessoas, que se manifestaram nas ruas exigindo que os criminosos fossem punidos. A pressão popular obrigou as autoridades a agir. A polícia intensificou a investigação, e foram descobertas novas provas que incriminavam Duarte Campos e os seus cúmplices. O julgamento de Duarte Campos foi um evento mediático, que atraiu a atenção de todo o país. Isabela testemunhou em tribunal,
relatando a sua história e apresentando as provas que reunira. Os advogados de Duarte Campos tentaram desacreditá-la, mas Isabela manteve a calma e a compostura, respondendo às perguntas com honestidade e precisão. O seu testemunho foi impressionante e convenceu o júri da culpa de Duarte Campos. No final do julgamento, o júri declarou Duarte Campos culpado de todos os crimes de que era acusado. Foi condenado a 25 anos de prisão e viu todos os seus bens serem confiscados. Ricardo e Sofia também foram julgados e condenados a longas penas de prisão. A sua traição teve um preço elevado. A justiça tinha sido feita. Isabela tinha vingado a morte da sua avó e tinha levado os criminosos à justiça. Sentia-se aliviada e orgulhosa do que tinha conseguido. No entanto, a sua luta não tinha terminado. Isabela sabia que a corrupção era um problema generalizado na sociedade portuguesa e estava determinada a fazer a sua parte para combater-la. Com a ajuda de Manuel, Isabela criou uma fundação para apoiar as vítimas da corrupção e para promover a transparência e a boa governação. A fundação tornou-se um sucesso e ajudou muitas pessoas a lutar contra a injustiça. Isabela tinha renascido na dor. A sua vida tinha sido destruída pela traição e pela corrupção, mas ela tinha conseguido superar as adversidades e transformar a sua dor em força. Tinha se tornado uma heroína, um símbolo de esperança e de justiça para milhares de pessoas. E sabia que a sua avó estaria a olhar por ela, orgulhosa do que ela tinha conseguido. Os anos passaram, e Isabela continuou a trabalhar na sua fundação, combatendo a corrupção e defendendo os direitos dos mais desfavorecidos. Tornou-se uma figura pública respeitada e admirada, recebendo prêmios e homenagens pelo seu trabalho. Mas, apesar do seu sucesso profissional, Isabela sentia um vazio no seu coração. A traição de Ricardo e Sofia deixara uma marca profunda, e ela tinha dificuldade em confiar nas pessoas. No entanto, a sua vida amorosa estava prestes a mudar. Manuel, o jornalista que a ajudara a desmascarar Duarte Campos, tornou-se o seu amigo e confidente. Juntos, partilhavam seus medos, as suas esperanças e os seus sonhos. Com o tempo, a amizade entre Isabela e Manuel transformou-se em amor. Descobriram que tinham muito em comum, incluindo a paixão pela justiça e o desejo de fazer a diferença no mundo. Manuel era um homem honesto, corajoso e generoso, que a amava e a respeitava pelo que ela era. Isabela sentia-se segura e protegida ao seu lado, e sabia que podia confiar nele. Um dia, Manuel ajoelhou-se e pediu Isabela em casamento. Isabela aceitou o pedido com lágrimas nos olhos, sentindo uma felicidade que há muito não sentia. Casaram-se numa pequena cerimônia, rodeados de amigos e familiares. Isabela usou o vestido que a sua avó usara no seu casamento, como forma de homenagear a sua memória. Depois do casamento, Isabela e Manuel mudaram-se para uma casa nova, situada numa praia paradisíaca no sul de Portugal. A casa era simples e acolhedora, com uma vista deslumbrante sobre o Oceano Atlântico. Isabela e Manuel viviam felizes, dedicando as suas vidas ao trabalho na fundação e desfrutando da companhia um do outro. Todas as manhãs, Isabela acordava cedo e caminhava pela praia, contemplando o nascer do sol. Sentia-se grata pela sua vida, apesar de todas as dificuldades que enfrentara. Tinha perdido muito, mas também tinha ganho muito. Tinha encontrado o amor, a amizade e a paz interior. Olhando para o horizonte, Isabela via um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Sabia que a sua luta pela justiça nunca terminaria, mas estava disposta a enfrentá-la com coragem e determinação, ao lado do homem que amava. Na praia, sentindo a brisa do mar e o calor do sol, Isabela sabia que tinha encontrado a felicidade, tinha renascido das cinzas e tinha construído uma nova vida, baseada no amor, na justiça e na esperança.